Bem, essa foi certamente uma canção maravilhosa. Para começar, tem sido tão maravilhoso estar aqui. Candy, estou tão feliz por estar com você nesta reunião de acampamento de outono. Quero começar com uma palavra de oração. Pai bondoso e gracioso no céu, obrigado por nos reunir neste solo sagrado. Pedimos que o seu Espírito esteja aqui, que as palavras que são ditas não sejam minhas, mas suas. Deixe seu amor e compaixão, sabedoria e intelecto brilharem e que estejamos dispostos a recebê-los. No digno nome de Jesus, eu oro. Amém. Sabe, hoje em dia, temos a pequena Bíblia conosco. O tempo todo, não importa onde vamos. É como ter uma biblioteca inteira com você. Quero direcioná-lo a Mateus 24, começando no final do versículo 3. E os discípulos estavam dizendo a Jesus: Diga-nos, quando serão estas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu e disse-lhes: Acautelai-vos para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, certamente já ouvimos isso. Vede que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas o fim ainda não é. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes. Certamente vemos isso em diferentes lugares ao redor do mundo. E pestes, como a Covid-19, e terremotos em diversos lugares, todos esses são o começo das dores. Então eles vos entregarão para serem afligidos. Quantas pessoas estão sendo torturadas? Quantas pessoas estão sendo perseguidas? Não apenas ao redor do mundo, ao redor do mundo. Agora está acontecendo bem aqui nos Estados Unidos da América. Você deverá ser afligido e será morto, e você será odiado por todas as nações por causa do meu nome, e então muitos se ofenderão. Nós sabemos sobre isso, não sabemos. Correção política, wokeness, ofendendo a todos. Precisamos ter espaços seguros para viver. E se trairão uns aos outros, e se odiarão uns aos outros. Rapaz, se isso não soa como o tempo em que estamos vivendo, eu não sei o que soa. Mas não é um momento para ter medo. Você sabe, o medo pode nos levar a fazer muitas coisas estranhas. Eu me lembro de quando eu era jovem, eu tinha um medo mortal de cães. E isso realmente mudou a minha vida, porque eu ia para a escola e havia um cachorro. E eu virava e ia todo o caminho, de volta ao redor do quarteirão, e às vezes chegava atrasado à escola por causa daquele cachorro bobo. O cachorro não era bobo, eu é que era bobo, porque um homem me disse, depois de ouvir sobre minha fobia de cães, que os cães não vão te incomodar se você não tiver medo deles. Não manifeste nenhum medo de forma alguma. Eu disse, sério? Ele respondeu, sim, absolutamente. Isso é garantido. Então eu disse, tudo bem. Havia este cachorro. O nome dele era Rusty. E Rusty era um cachorro malvado. Ele perseguia as pessoas. E ninguém gostava de ir naquela parte do bairro. Eu disse, vou tentar isso com o Rusty. Então eu corajosamente vou caminhando até lá. E o Rusty está olhando. Ele diz, não posso acreditar nisso. Entrega em casa minha refeição. Ele não conseguia acreditar. E enquanto eu passava bem ao lado da casa onde o Rusty morava, ele saiu, correndo, latindo e rosnando.
E eu disse, isso foi um erro, mas ele correu direto até a minha perna. E então ele parou e voltou para a varanda. Ele não me mordeu. E você sabe, aquela foi a última vez que o Rusty me incomodou. Eu passava por ali a qualquer momento que eu quisesse. Rusty sabia que eu não tinha medo dele. Ele não me incomodava mais. Não é interessante como isso funciona? Você sabe, quando colocamos nossa fé em Deus, há algo que realmente precisamos temer. Algo para se pensar. Porque quem realmente está no controle? Mas eu também tinha medo de coisas não físicas. Eu tinha medo do fracasso. Porque quando era jovem, eu era meio burro. Bem, pelo menos todo mundo achava que eu era burro. Vamos colocar assim. Eles estavam sempre me chamando de nomes. E os professores não achavam que eu era inteligente. Meus colegas de classe não achavam que eu era inteligente. Eu não achava que eu era inteligente. A única que achava que eu era inteligente era minha mãe. Ela estava dizendo, Benjamin, você é um garoto inteligente. Você é inteligente para trazer notas como essas. Eu os trouxe para casa mesmo assim, mas ela estava sempre dizendo isso. Ela estava sempre sendo encorajadora, mas ela sabia o que fazer. Mas, você sabe, minha mãe, embora tivesse menos de uma educação de terceira série, casou-se aos 13 anos e descobriu que seu marido era bigâmico. Ela acreditava em Deus. E ela pediu a Deus que lhe desse sabedoria. O que ela poderia fazer para que seus jovens filhos tivessem sucesso na vida. E Deus deu a ela a sabedoria. Pelo menos na opinião dela, meu irmão e eu não achávamos que era sábio de forma alguma. Quero dizer, desligar a TV, fazer com que leamos relatórios de livros, ler livros e escrever relatórios para ela. E no mundo de hoje, provavelmente teríamos chamado os serviços sociais para levá-la embora algemada, mas naquela época você tinha que fazer o que seus pais mandavam. E eu comecei a ler aqueles livros. E mesmo que eu não quisesse fazer isso, após um período relativamente curto de tempo, comecei a gostar de ler aqueles livros. Porque quando você lê livros, precisa usar sua imaginação, e isso se torna extremamente interessante, ao contrário de olhar para a imaginação de outra pessoa. Fiz uma grande diferença, e em 1 ano e meio, passei do fundo da turma para o topo da turma, para a consternação de todas aquelas pessoas que costumavam rir e me chamar de idiota, e curiosamente, nós morávamos do outro lado dos trilhos do trem, era branco de um lado, negro do outro. E nós vivíamos do lado branco dos trilhos, então tínhamos que ir para a escola primária e o ensino fundamental brancos. Então, foi interessante porque os professores realmente não esperavam muito de mim de qualquer maneira. Porque eles não achavam que o garoto negro iria se sair bem. Então, ninguém estava realmente me incentivando, exceto minha mãe. Mas as outras crianças brancas tinham visto essa transição acontecer em mim, passando de criança burra para a mais inteligente da classe, e elas aceitaram isso. Estava tudo bem para elas. Mas no 8º ano, eles entregavam um prêmio especial no final do semestre para o jovem com o maior desempenho acadêmico. E eu estava pensando, vai ser eu. E você levava seu boletim a cada professor e eles o marcavam e você o levava ao próximo. E eu estava até a última aula e tinha todas as notas A. Isso ia ser moleza. Minha última aula foi de banda e eu era bom na banda, então sabia que isso seria um A. O professor me deu um C. Ele queria arruinar meu boletim. Ele queria ter certeza de que eu não ganhasse o prêmio.
Para seu desgosto, descobriu que a banda não contava. Então, eu recebi o prêmio mesmo assim. E, curiosamente, na cerimônia de premiação, um dos professores se levantou e repreendeu todas as outras crianças. Como você poderia deixar um menino negro ser o número 1 da classe? Vocês, crianças, não estão trabalhando duro o suficiente. Foi muito constrangedor. Deve ter sido, e as crianças estavam apenas olhando para ela e fazendo o símbolo de loucura e apontando para ela, porque sabiam que eu realmente tinha merecido aquele prêmio e não tinham problema com isso. Mas não, é interessante como as pessoas têm conceitos equivocados sobre o que deveria estar acontecendo. E a pergunta é: como reagimos a pessoas assim? E se você for a Miqueias 6, versículo 8 diz: Ele te mostrou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça. O que isso significa? Fazer justiça. Significa tratar as pessoas de forma justa e amar a misericórdia. Mesmo quando as pessoas te fizeram mal, você não precisa fazer mal a elas e andar humildemente com teu Deus. Ele nos deu instruções sobre como reagir a situações como a que enfrentei na 8ª série. Mas não foi o fim dos meus problemas. Eu também odiava a pobreza. Você sabe, algumas pessoas odeiam ratos e algumas pessoas odeiam baratas. Algumas pessoas odeiam centopeias, cobras. Eu odiava a pobreza. Eu não conseguia suportá-la. Isso é, até eu começar a ler aqueles livros e ler sobre empreendedores, cientistas, cirurgiões, exploradores e pessoas de grandes conquistas, e vendo como eles conseguiram tomar controle de suas vidas. E comecei a reconhecer que a pessoa que mais tinha a ver com o que aconteceu comigo era eu. O que eu queria fazer, do que eu queria aproveitar que estava no meu ambiente e que diferença isso fez. E comecei a reconhecer que a pobreza era algo que eu tinha controle. Eu não precisava ser pobre se não quisesse. Eu poderia mudar isso com base na energia que estava disposto a investir para perseguir meus sonhos. E naquele momento, eu não me importava mais com a pobreza. Eu ainda sou pobre. Tinha uma atitude diferente porque sabia que não era uma situação permanente. Não é essa a razão pela qual Deus nos dá esses cérebros incríveis que Ele nos deu para que possamos pensar em situações como essa. Podemos analisar situações. Você sabe, se você olhar para o cérebro de um animal e compará-lo com um cérebro humano, eles parecem muito semelhantes, exceto que o animal tem um cérebro médio muito desenvolvido. E o mesencéfalo é uma área que permite que você reaja. Você já notou quão rápido os animais podem reagir a coisas, mas eles têm lobos frontais relativamente pequenos. Por outro lado, as pessoas não têm esse cérebro médio tão bem desenvolvido, mas possuem esses lobos frontais gigantescos, onde você se envolve no processamento de material intelectual e onde é capaz de planejar o que realmente vai fazer com base no que já viu antes. É meio interessante. Neste momento, vivemos em uma época em que as pessoas estão promovendo coisas como a teoria crítica da raça, que diz que você deve olhar para alguém e reagir às suas características físicas, sobre as quais não tem controle, em vez de seu caráter, sobre o qual tem muito controle. Mas para analisar o caráter deles,
você precisa dos lobos frontais. Para ver de que cor eles são, você só precisa do seu cérebro médio. Então, o que estão dizendo é que você deve agir como um animal e não como um ser que foi feito à imagem de Deus. Isso já te diz que está no caminho errado quando estamos olhando para as coisas dessa maneira. De onde vem a coragem? A coragem é tão importante em uma sociedade que decidiu que, se você não agir da maneira que se espera, nós vamos puni-lo, vamos restringir o que você pode fazer, vamos cancelar você, vamos machucar sua família. Agora, como alguém é suposto viver em uma sociedade assim e se sentir livre, e é aí que a coragem entra. Sabe, eu consigo me lembrar de uma situação que realmente exigiu muita coragem da minha parte. Quando eu era residente em neurocirurgia na Johns Hopkins, e havia uma conferência nacional, uma conferência de neurocirurgia acontecendo. Quase todos os membros da faculdade tinham ido para Boston para essa conferência. Aquele que foi deixado para trás, caso houvesse algumas emergências significativas, era a pessoa que deveríamos contatar se algo acontecesse. E eu estava de plantão. E um jovem foi trazido, um adolescente, que havia sido espancado com um bastão de beisebol. E ele estava inconsciente. Sua cabeça estava sangrando. Ele tinha hemorragias no cérebro. O cérebro estava inchando. E ele ia morrer. E a única chance de sobrevivência que ele teria seria se você removesse parte do seu lobo frontal e parte do seu lobo temporal, junto com o coágulo de sangue. Bem, você sabe, é uma operação complexa. Não é uma operação que eu já tivesse feito antes. Eu já a tinha visto ser realizada antes. Mas eu não podia fazer nada a respeito sem um médico assistente. E não conseguimos contatar o médico assistente. E o operador de chamada não conseguiu contatar o médico responsável. E o jovem estava morrendo. É ilegal que um residente os leve para a sala de cirurgia sem um médico responsável. Eu tive que tomar uma decisão. Devo arriscar minha carreira e levá-lo para a sala de cirurgia. E se não der certo, e eu nunca fiz essa operação antes, ou devo levá-lo e arriscar tudo? E eu orei. Eu disse, Senhor, ajude-me a fazer a coisa certa. E você sabe, depois que eu fiz aquela oração, eu me senti tão calmo. Levamos para o centro cirúrgico. E nós o levamos para a sala de cirurgia. E eu me lembrei de tudo que precisava ser feito para realizar aquela operação corretamente. Ele se saiu. Bem, na verdade, hoje, aquele jovem é um psicólogo ajudando outros jovens. Mas não só eu não me meti em problemas, como também recebi muitos elogios por ter a coragem de fazer o que era certo. E novamente, onde está essa fonte de força, essa fonte de coragem? Ela vem de Deus. Me ajudou em muitas situações. Lembro que houve outra situação onde um jovem tinha algo chamado síndrome de von Hippel-Lindau, que causa a formação desses tumores vasculares no cérebro. E este jovem havia formado um tumor bem no meio de seu tronco cerebral, uma situação inoperável. E nenhum dos cirurgiões adultos se aproximaria dele nem com um pau de 3 metros. Bem, infelizmente para mim, descobri que a esposa dele era uma enfermeira de neurocirurgia pediátrica
Então eu não consegui me afastar dela. E ela disse, você vai ter que operar no meu marido. E eu disse, mas ele é um adulto. Eu sou um cirurgião pediátrico. E ela disse, bem, ele age como uma criança. Mas eu simplesmente não consegui me desvincular. Ela continuou insistindo. E eu finalmente disse, tudo bem. Eu vou e falo com ele. E eu fui e falei com ele. E disse, Craig, esse tumor está no meio do seu tronco encefálico. O tronco encefálico é como um cabo coaxial. Não há nada que não esteja sendo utilizado. E eu disse, se eu tentar remover o tumor, há pelo menos 50% de chance de você morrer na mesa de cirurgia. E ele disse, doutor, se você não tirar o tumor, há 100% de chance de que eu vou morrer. Então eu aceito 50-50 qualquer dia. Eu disse, você sabe, essa é uma atitude muito madura. E eu o levei para a sala de cirurgia e desci para a área do tronco encefálico. Existem vasos sanguíneos, novos vasos sanguíneos que cresceram naquela área em resposta ao tumor. Trabalhamos nosso caminho através de todos eles e chegamos à superfície. Fiz um buraco muito pequeno na área onde senti que o tumor estava localizado. E em seguida, coloquei uma sonda lá para ver se conseguia sentir alguma diferença na consistência. E quando encontrei aquela diferença na consistência, coloquei uma pinça muito pequena sob o microscópio, agarrei a borda do tumor e comecei a removê-lo, enquanto descolava a superfície dos outros tecidos ao redor. E enquanto eu estava gradualmente e muito lentamente removendo esse tumor através dessa incisão muito pequena, os potenciais evocados ficaram planos. Esses são os impulsos elétricos que vêm do cérebro para o tronco encefálico. E o anestesista disse, ele está morto. Você pode muito bem parar a operação. Você o matou, eu te disse que você ia matá-lo e ele está morto. Porque, obviamente, ele não era um grande fã dessa operação. Mas continuamos. Tiramos tudo. Os potenciais evocados permaneceram. Planos. Havia uma sensação de depressão na sala, porque sabíamos que ele provavelmente estava morto. Mas o fecharam, enviaram para a UTI, entubado, em coma. E na manhã seguinte, quando eu entrei, ele estava sentado na cama, tinham retirado o tubo dele e ele estava contando piadas. Agora eu reconheci, naquele momento, que aquilo era Deus. Ele me deu coragem e me mostrou o que fazer. Mas você sabe, às vezes chega um ponto. Não importa o que esteja acontecendo, você simplesmente tem que colocar tudo nas mãos dele. E quando eu faço isso, ele sempre aparece. E ele nunca nos coloca em uma situação da qual ele não possa e não vá nos livrar. E isso traz uma sensação de paz. Você sabe, é meio que o que Davi, na Bíblia, estava perdendo quando se afastou de Deus. Você sabe, ele começou no caminho certo, como um pastor, dependendo de Deus, permitindo que ele matasse um leão e um urso e protegesse os rebanhos, dando-lhe a coragem para enfrentar Golias, o gigante, para matá-lo e para fazer muitas outras coisas. Mas então ele se afastou. Ele começou a depender de si mesmo, ele começou a atender aos seus próprios desejos egoístas, e ele era o rei, ele tinha riquezas em todos os lugares, ele tinha honra, ele tinha todas as coisas você poderia desejar. Mas não era bom o suficiente, porque ele não tinha Deus. E ele voltou
para Deus. E ele disse: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Não me rejeites da tua presença e não tires de mim o teu Espírito Santo. Restaura em mim a alegria da tua salvação. É isso que ele estava perdendo. E sustenta-me com o teu Espírito livre. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Você pode ter tudo no mundo, mas se você não tem Jesus, se você não tem a alegria da sua salvação, isso não é suficiente. Precisamos sempre lembrar disso. Em tempos de alegria, em tempos de tristeza, em tempos de abundância e em tempos de necessidade, ele está no controle. Eu me lembro de um caso na África do Sul, de gêmeos siameses. Eles estavam unidos na parte de trás da cabeça. Semelhante ao caso que havia ganhado grande fama para mim. E eles, obviamente, queriam que eu fosse até lá e ajudasse com aquele caso, mas as crianças estavam se deteriorando muito rapidamente. Então, isso teve que ser feito em condições semi-emergenciais. E estávamos na sala de cirurgia, fazendo a separação. Chegamos à parte em que tivemos que colocá-los em parada hipotérmica, o que significava que os cirurgiões cardíacos tinham que entrar e resfriar as temperaturas até que o coração parasse de bombear todo o sangue. Poderíamos realizar a parte crítica da operação. E depois eles começariam a reanimar os corações, após bombear o sangue de volta e aquecê-lo. Bem, acontece que ao expor um dos corações, eles puderam ver que não era funcional. E então eles descobriram que a razão pela qual as crianças estavam se deteriorando era porque uma delas estava fazendo a respiração por ambas. E, à medida que eles cresciam, tornava-se cada vez mais difícil para aquele único coração conseguir bombear para os dois. Assim, eles estavam entrando em falência congestiva. Então, estava claro que aquele não conseguiria sobreviver, mas conseguimos completar a operação. E o outro parecia estar bem. No primeiro dia. Então, aquele começou a ter convulsões e todo tipo de problemas. E ao longo do dia seguinte, morreu. E acontece que aquele não tinha nenhuma função renal. Aquele que não tinha função cardíaca tinha a função renal. O outro tinha a outra função. Portanto, eles eram simbióticos. Não podiam viver separados e não podiam viver juntos. E eu me lembro que enquanto viajava de volta para os Estados Unidos após a operação, eu estava tão deprimido. Eu estava pensando, qualquer um poderia ter falhado. Eu não precisava ter vindo até aqui e me envolvido neste caso. Senhor, como você me envolveu em um caso que não saiu da maneira certa. Isso é simplesmente horrível. Mas eu estava pensando mais em mim. Veja, esse era o problema. Porque 3 anos depois houve outro caso, um caso da Zâmbia de gêmeos craniopágicos verticais. Eles se uniram no topo da cabeça, voltados em direções opostas, algo que chamamos de tipo 2 vertical. Havia havido 13 tentativas de separar gêmeos. Anteriormente, nenhuma havia sido bem-sucedida e me pediram para estar envolvido naquele caso. E nós levamos o caso para a África do Sul. E, curiosamente, conseguimos reunir novamente a equipe que havia trabalhado na falha anterior. Todo o equipamento que havia sido importado para isso ainda estava lá. O treinamento ainda estava lá. E isso se revelou ser o primeiro caso complexo de craniofagia, em que a separação foi realizada com sucesso, sem déficit neurológico,
Isso não teria acontecido se não tivéssemos falhado no anterior. O anterior ia morrer de qualquer forma, mas o Senhor usou isso para preparar o caminho para um que seria extremamente bem-sucedido. Você vê, às vezes não conseguimos ver o quadro completo. Deus joga o jogo a longo prazo, jogamos o jogo curto. Às vezes ficamos muito desapontados porque as coisas não aconteceram da maneira que queremos. É quando precisamos apenas dizer: Senhor, é você. Tudo se trata de você. Não se trata de mim. Reconheça que Ele está completamente no controle. É isso que precisamos reconhecer sobre a nossa nação. Neste momento, nossa nação, que foi formada sob valores judeu-cristãos. Valores como amar o seu próximo, em vez de cancelar o seu próximo, e tentar ajudar as pessoas, não tentar machucar as pessoas. Você sabe como chegamos a uma situação assim, uma situação em que tentamos forçar as pessoas a fazer a nossa vontade, se tivermos poder. Essas não são coisas pelas quais esta nação era conhecida. Não é a razão pela qual tantas pessoas vieram para cá. E nossa nação era conhecida como uma nação de comunidades, onde as pessoas trabalhavam juntas, pessoas que tinham talentos e habilidades diferentes. Porque eles conseguiram ter sucesso em lugares remotos, em estados afastados. É porque eles sabiam como trabalhar juntos. Não era necessário que todos acreditassem na mesma coisa. Isso não era necessário. O que era necessário era que as pessoas trabalhassem juntas. Você sabe, foi Jesus, Cristo, quem disse originalmente que uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer de pé. Abraham Lincoln disse mais tarde que, e é absolutamente verdade, você pega uma nação tão forte quanto os Estados Unidos da América, forte demais para ser derrubada pela Rússia, China, Coreia do Norte, Irã ou em qualquer outro lugar, mas facilmente destruída por seu próprio povo, que foi manipulado a acreditar que são inimigos uns dos outros, quando na verdade não são. Essa é a verdadeira vergonha. E eu acho que é aí que é necessário coragem. Coragem para apontar aquelas coisas que estão criando os problemas. Você sabe, temos grupos dizendo que este grupo tem primazia sobre este grupo. Vidas negras importam. Vidas negras importam, mas você sabe de uma coisa: Jesus Cristo morreu por todas as vidas. Não há vida que não importe para Ele, desde a menor até a maior. Essa deveria ser a nossa causa também. Agora, vivemos em uma nação que tem muitas pessoas diferentes, de origens diversas. Não há dúvida sobre isso. Mas algumas pessoas querem transformar isso em um problema. É realmente um problema. Quero dizer, quantas pessoas, por exemplo, gostariam de ir ao Aquário Nacional se todos os peixes fossem peixes dourados? Realmente não seria tão interessante, seria. Certamente não valeria a pena pagar por isso. Quem iria querer ir ao Zoológico Nacional se todos os animais fossem gazelas de Thompson? Não. Seria tão legal. Quem gostaria de um lindo buquê de flores se todos fossem idênticos? É bonito, mas não é tão bonito quanto um que é cuidadosamente orquestrado com muitas coisas diferentes. E quem gostaria de se levantar de manhã se todos parecessem exatamente como você? Em alguns casos, seria um desastre nacional. Portanto, devemos ficar muito felizes que Deus foi gentil o suficiente para nos dar variedade. E o que é que faz uma pessoa ser quem ela é?
É a cor da pele deles. É a qualidade do cabelo deles. É o formato do nariz deles. Ou é o cérebro deles. E veja, é por isso que temos esses grandes lobos frontais. O Dr. Martin Luther King estava certo quando disse que sonhava com o dia quando as pessoas seriam julgadas, não pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. E nos encontramos em uma situação onde as pessoas estão ensinando exatamente o oposto agora. É preciso coragem para se opor a isso, para falar contra isso. Porque você será atacado. Não há dúvida sobre isso. Você sabe, no livro de Timóteo, no Marcos 3º capítulo e no 12º versículo, diz: sim, e todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. O que você acha significa? Você sabe algumas pessoas que veem as coisas acontecendo, eles dizem nada. Eles simplesmente se escondem em um canto, abaixam a cabeça e esperam que ninguém os chame de um nome feio. É isso que somos chamados a fazer. Ou somos chamados a defender aqueles que estão em uma situação difícil. Se você for ao livro de Provérbios e for ao capítulo 24, versículo 10 diz: se você desmaiar no dia da adversidade, sua força é pequena. Se tu te absteres de livrá-los, aqueles que estão sendo levados à morte, e aqueles que estão prontos para serem mortos, se tu disseres, eis que não sabíamos, não considera aquele que pondera o coração, e aquele que guarda a tua alma não o sabe, e não renderá a cada homem segundo as suas obras. Em outras palavras, coisas ruins estão acontecendo com as pessoas. Você não pode simplesmente ficar sentado e dizer, eu não sei sobre isso, estou fechando os olhos. Não, é da minha conta, eu não me importo. A Bíblia diz que isso não é o que você deve fazer. Ela diz que se você fizer isso, Deus sabe que você fez e o responsabiliza. Mas algumas pessoas dizem, mas se eu fizer isso, então eu me coloco na linha de fogo. Então eu posso ser perseguido. Sim, isso é absolutamente verdade. Mas lembre-se disto. Mesmo que as pessoas digam coisas desagradáveis sobre você, ou o perseguam, ou até o coloquem na prisão, ou até o matem, que inconveniente. Isso representa, diante da eternidade com Cristo. É sobre isso que Paulo estava falando. Ele diz, você sabe, é como esterco. Eu nem penso nessas coisas. É tão insignificante em comparação com a glória que experimentarei com o Senhor. Isso não significa que você deve sair e procurar ser perseguido. Não tente ser perseguido, mas isso significa que temos a responsabilidade de fazer o que é certo. E quando vemos a liberdade sendo desafiada, precisamos lidar com isso. E você olha para algo como a liberdade de expressão, um dos princípios fundamentais da nossa Constituição e da Declaração de Direitos. Uma das coisas que atraíram tantas pessoas das costas de tantas terras distantes para a América foi o desejo de serem livres, de viver da maneira que queriam viver, de dizer o que queriam dizer, de seguir as carreiras que desejavam seguir.
sem que alguém os pisoteasse o tempo todo e dissesse o que eles tinham que fazer e o que não podiam fazer. E, particularmente, o que eles podiam dizer e o que não podiam dizer. É por isso que todo o conceito de correção política é tão maligno. É realmente antitético. A nossa primeira emenda. E quando isso é imposto pelas grandes empresas de tecnologia e pela mídia, isolando pessoas, cancelando pessoas, destruindo os meios de subsistência das pessoas, e o governo não faz nada a respeito, ele é cúmplice. Então é exatamente o mesmo que se o governo impusesse isso por conta própria. E eu acho que há uma responsabilidade em resistir a uma situação onde os direitos das pessoas, seus direitos fundamentais, que como nossa declaração de independência afirma, esses direitos vêm de Deus e não do governo. E, portanto, aqueles que são pessoas tementes a Deus protegerá os direitos, não apenas dos próprios, mas também dos outros, que estão sendo desafiados e que estão sendo retirados. E não terá medo no processo de fazer isso, reconhecendo sempre que Deus está no controle. Você sabe, eu me lembro de uma situação em que havia uma garotinha que era um bebê e cuja cabeça não estava crescendo e o cérebro dela estava sendo progressivamente comprimido e tivemos que fazer uma operação para expandir o crânio. E durante o processo daquela operação, ela começou a hemorragiar. E foi uma hemorragia muito, muito significativa. E então o coração dela parou. E ela teve que ser ressuscitada na sala de cirurgia por vários minutos. E não conseguimos fazer o coração dela voltar a funcionar. E o anestesista estava dizendo, acho que devemos desistir. Quero dizer, nós a perdemos. Esse é o fim do caso. E eu simplesmente não consegui deixá-la ir. Eu disse, não, vamos continuar. Fomos mais 5 minutos. Ainda nada. Mais 5 minutos. Depois disso, mas então, conseguimos ouvir um pequeno batimento cardíaco. E um pouco de epinefrina e algumas outras coisas. E o coração dela começou a bater novamente. E conseguimos fechar as coisas e levá-la para a UTI. Mas, naquele momento, ela não tinha exame neurológico. Estava com morte cerebral, com ondas planas. E eu me lembro do pai dela. E ele era cristão. E ele disse, doutor, há alguma chance, mesmo que pequena, de que ela possa sobreviver e acordar? Ele disse, 1 em 10. Eu disse não. Ele disse, 1 em 100. Eu disse não. 1 em 1.000. Não. E então ele e eu nos desafiamos a ver quem conseguia orar com mais fervor. Porque essa seria a única chance que ela tinha. E, curiosamente, nas próximas 12 horas, ela começou a ter alguma função. As pupilas dela começaram a funcionar. Todo mundo estava falando sobre isso. E ela acordou. Era inacreditável. Mas então, ela começou a ter problemas pulmonares. E partes de seus pulmões começaram a falhar. E os especialistas em pulmão vieram e olharam e disseram, ela vai morrer. Não vamos conseguir salvá-la. Curiosamente, no dia seguinte, eu deveria ir para Ohio para falar em uma das faculdades de medicina. E naquela manhã, meu filho mais novo teve um grave ataque de asma.
e tivemos que ser levados de ambulância para o hospital. Tudo isso estava acontecendo enquanto essa criança estava morrendo. E eu recebo uma ligação de uma das enfermeiras dizendo que a última parte daquele pulmão está falhando. E você gostaria de vir e falar com os pais? Bem, eu não pude, porque tinha que ir para o aeroporto. E eu liguei, quando cheguei a Ohio, para falar com os pais, porque achei que o bebê já estava morto. E eles disseram, não, o bebê ainda está resistindo. E eu voltei no dia seguinte, e de fato, os pulmões estavam começando a se reparar. Mas agora o neurologista e a equipe de reabilitação tinham passado e disseram: o bebê não consegue ver, o bebê não consegue ouvir, perdeu a maior parte da função neurológica. Na verdade, nem faz muito sentido enviá-la para uma instalação de reabilitação. E eu tive que ir para a Califórnia para fazer algumas coisas com o NIH. E quando voltei, a primeira coisa que fiz foi entrar no quarto daquele bebê. E o bebê olhou para mim e me seguiu com os olhos. E o bebê podia obviamente ouvir. E acontece que as pessoas da reabilitação e o neurologista estavam certos. Ela não era uma candidata porque estava perfeitamente bem. E sabe de uma coisa? Sabe o que isso me disse novamente? Quem está no comando? Não importa o que está acontecendo em nossas vidas, quem está realmente no comando. Eu me lembro do caso de uma garotinha de Denver que estava tendo convulsões, até 130 convulsões por dia. Eles fizeram tudo o que podiam para parar as convulsões. Eles até a colocaram em um coma induzido por pentobarbital por 2 semanas. Pensaram que se pudessem mantê-la sedada e depois deixar o cérebro descansar, tudo ficaria bem. Mas, após 2 semanas, quando retiraram a sedação, as convulsões começaram novamente. E fui contatado para ver se consideraria fazer uma operação chamada hemisferectomia cerebral, algo que havia sido feito no passado e que caiu em desuso devido à alta morbidade e mortalidade associadas a isso. E eu fiz alguns estudos e concluí que talvez houvesse algumas coisas que poderíamos fazer de maneira diferente do que havia sido feito antes. Talvez houvesse algumas técnicas que tinham melhorado e alguns materiais que poderiam tornar isso viável agora. E eu me lembro de quando estava conversando com os pais e eles disseram: Doutor, você já fez isso antes. E eu disse: Não. E eu disse: Mas estudei a questão e acho que há uma boa chance de que possa funcionar. O que foi necessário para que esses pais confiassem nesse jovem neurocirurgião para fazer algo tão radical? É realmente impressionante para mim que eles tenham feito isso, mas eles fizeram e a operação foi muito difícil. O cérebro estava inchado, houve muito sangramento, tivemos que fazer transfusões maciças e ela não acordou imediatamente, mas ela fez isso em questão de algumas horas e os pais estavam ao seu lado. E ela disse: Mamãe, papai, eu amo vocês. Oh, eles estavam nas nuvens. E ela teve uma recuperação tremenda. Ela era muito fotogênica, assim como sua mãe. E você, sabe, eles receberam muita atenção da mídia. A história foi divulgada amplamente sobre as hemisferectomias. Uma garotinha vivendo com metade do cérebro e se saindo bem. E isso encorajou outros. E logo, você sabe, estávamos realizando muitas hemisferectomias. E eu me lembro de uma coletiva de imprensa. E eles eram os primeiros 14, 13 deles. Eram meninas
E um dos repórteres lhes perguntou: isso funciona apenas em mulheres e meninas, porque 13 são meninas e um é um menino? E eu disse: bem, as mulheres usam apenas metade do cérebro de qualquer maneira. Contando uma piada, é claro. E uma das neurologistas disse: não, isso não está correto. Ela disse que as mulheres precisam apenas de metade do cérebro para serem tão inteligentes quanto os homens. Mas, na verdade, nos divertimos muito. Mas o ponto-chave foi que aquele primeiro caso, que exigiu muita coragem e muito estudo, abriu o caminho para muitos outros que tinham situações muito difíceis a serem resolvidas. E agora essa operação é uma cirurgia comum, realizada por praticamente todos os neurocirurgiões pediátricos. Mas o Senhor abriu esse caminho de uma maneira que eu não teria esperado. Da mesma forma, quando deixei a medicina e entrei no governo, também enfrentei muita resistência, porque havia, o que me surpreendeu, muitas pessoas em Washington que não queriam tirar as pessoas da dependência. E eu disse, todos deveriam concordar com essas coisas que ajudarão as pessoas a subir nas escadas de oportunidades e se tornarem independentes. E foi muito difícil, mas conseguimos realizar várias coisas, incluindo os centros em Vision, que vem da Bíblia, Provérbios 29:18, sem uma visão, o povo perece. Nós reuniríamos todas essas agências federais, 13 delas, combinadas com agências estaduais, agências locais, organizações baseadas na fé, organizações sem fins lucrativos, e amalgamaríamos os serviços que elas ofereciam, colocando tudo sob um mesmo teto para que aquela mãe adolescente de 2 filhos tivesse um lugar onde pudesse ir e conseguir cuidados infantis. Ao mesmo tempo, descubra como obter seu GED e depois disso consiga um treinamento adicional para que ela possa se tornar independente e, posteriormente, ensinar isso a seus filhos. Essa é a única maneira de quebrar esses padrões crescentes de dependência. Essas são as coisas que precisamos começar a pensar nesta nação em que vivemos. E talvez o mais importante, e com o que eu quero concluir, é que devemos buscar a Deus. Precisamos procurá-lo. Os tempos são difíceis em que vivemos e, se não o tivermos, não vamos conseguir. E aqui vamos nós. Sim. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, clamai a Ele, enquanto está perto. Deixe o ímpio seus caminhos e o homem injusto seus pensamentos. Deixe-o voltar-se para o Senhor, e Ele terá misericórdia dele, e para o nosso Deus, e Ele o perdoará abundantemente. Temos um Deus tão gracioso e acolhedor que tem tudo sob controle. Não precisamos nos preocupar com todas essas coisas horrendas que vemos acontecendo ao nosso redor todos os dias. Tudo o que temos a fazer é confiar nele. Ele afastará nosso medo, ele nos dará coragem, ele direcionará o que estamos fazendo. Tudo o que temos a fazer é o que é certo. E deixe-me encerrar com uma oração. Pai bondoso no céu, você é tão gracioso, você é tão bom, você é tão gentil, você é tão generoso. E ainda assim, às vezes nos esquecemos de você e às vezes o negligenciamos. Ajude-nos a buscá-lo enquanto pode ser encontrado, para que você possa nos usar a todos da maneira específica que você ordenou,
para que possamos trazer eventual paz e prosperidade e as condições que estão maduras para o seu retorno triunfante. Em nome de Jesus. Amém.